E no vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Peter fez de tudo para ajudar o sogro a reencontrar o seu espírito natalino, enquanto Stewie percebia a solidão que sentia sem o Brian ao seu lado, após a feira de Natal do shopping ter sido cancelada pelo Carter, tendo em vista que ele não simpatizava tanto com o Natal como a maioria. Peter, para impedir que seu sogro estragasse o Natal da família, resolveu então lhe ajudar a reencontrar o seu velho espírito natalino, ao mesmo tempo que Stewie deixava a maldade tomar conta de suas ações, e acabava percebendo a falta que Brian fazia com o primeiro Natal da família sem ele. O episódio começa com o Peter e as crianças assistindo televisão, e uma versão diferente do filme Esqueceram de Mim estava passando, pois nessa os ladrões não eram incompetentes como aqueles do filme. Enquanto isso, Lois chegou ali chamando todos para irem ao shopping, pois além de estarem na época da feira de Natal, também comenta que seria o primeiro Natal do Stewie. Durante isso, Chris acaba se descontrolando devido à feira de Natal, enquanto Peter comentava sobre a melhor coisa no shopping de Quahog, que no caso era enganar os funcionários de uma joalheria fazendo eles achar que fosse comprar alguma coisa. Por que não está anotando? Está usando o papel de presente como sapatos, senhor. Isso pode ter sido uma troca. E então, momentos depois, quando Peter enfim chegava no shopping com a sua família, Vinny comentava de forma positiva sobre a roupa de duende do Stewie, com o garoto percebendo que ele só usava os adjetivos sarcasticamente, até que chegava a ser pego de surpresa com a falta de decoração do local, fazendo Peter até confundir aquele motoqueiro com o Papai Noel, com ele até achando que a Meg foi a responsável por aquilo, e o Stewie ficando furioso com quem tivesse cancelado a feira de Natal. Em seguida, Lois comentava que devia ter uma explicação para tudo isso, e resolve ir questionar o segurança que tinha tudo na cintura menos uma arma, com ele rapidamente chegando a ser desrespeitado por ela, até que chegava a revelar que a feira havia sido cancelada, e por ser um peixe pequeno ele não fazia ideia do porquê daquela decisão. Ouviu isso, pai? Você não é o único aqui que é peixe pequeno. Te contei isso em segredo, Chris. O que resultava com o Stewie pensando que muçulmanos tivessem desvivido o Papai Noel, e com o Peter revelando também estar chateado pois sempre tinha sua felicidade arruinada. E algum tempo depois, Lois falava sobre o Stewie ter ficado bem chateado com o cancelamento da feira, tendo em vista que ele acabou ficando impossível a semana toda. No entanto, Peter achava que ele em breve iria esquecer isso tudo. Além do mais, tinha certeza que um bebê não causaria tanto problema. E então, na manhã seguinte, enquanto a família reunida assistia televisão, Vinny chegou ali falando sobre o cancelamento da feira, pois conhecia um cara que conhecia outro cara que conhecia uma garota, que lhe contou que a feira foi cancelada por alguém chamado Carter Pilter Schmidt, com a Lois revelando que o sujeito era o seu pai, deixando Vinny tão surpreso que fez ele repetir a expressão de surpreso várias vezes. Após isso, Peter comenta que antes de ficar irritado com o seu pai, ele decide questionar a Lois se o Carter não era o personagem daquela marca de pizza, com ela negando e até recordando que já haviam falado sobre isso. Em seguida, Peter comenta que com certeza faria o seu sogro mudar de ideia, com a Lois não tendo tanta esperança que isso fosse acontecer, e o Peter dizendo que o Carter estava tirando a graça do Natal, assim como aquele Papai Noel que não ingeria glúten. Ei, o que tem nisso? Tudo bem se tiver farelo de coco, mas o que tiver grãos mesmo, não posso comer. Não tenho certeza. Bom, e quem tem certeza? E então, já nas indústrias Pilter Schmidt, enquanto Carter não curtia tanto o trabalho do limpador de janelas, a secretária lhe contava que o cara que aparecia em todas as cédulas estava ali querendo falar com ele. No entanto, acaba descobrindo que se tratava apenas do Peter, com ele logo lhe questionando por que havia cancelado a feira de Natal, e o Carter contando o motivo do porquê não gostava do feriado, pois todos esperavam um presente caro seu, enquanto ele no final acabava não ganhando nada. Ouvindo isso, Peter revela que iria lhe ajudar a encontrar seu espírito natalino, para que assim ele voltasse atrás com a ideia de cancelar a feira. Eu posso escolher uma coisa do seu escritório para levar para casa? Não! Ah, que pena. Porque eu ia escolher você. Você é estranho. Você é um cara estranho. E então, já de volta em casa, enquanto Peter ordenava que Lois o deixasse fechar o zíper, e acabava falhando até mesmo naquela simples tarefa, Vinny comentava sobre o Peter ajudar o Carter a encontrar seu espírito de Natal, ao mesmo tempo que recordava sobre o triste falecimento que o seu pai teve ao se afogar, mas no fim contava que ele só era um grande canalha. Em seguida, Lois o questionava se tinha certeza daquilo, pois mesmo que o Stewie tivesse ficado chateado com a situação, ele continuava sendo um bebê alegre que superaria isso, ao mesmo tempo que Peter voltava a afirmar que faria sim o seu pai encontrar o espírito de Natal. Enquanto isso, Stewie no fundo dizimava a cidade com aquela explosão. Algum tempo depois, Peter iniciava o processo para deixar o seu sogro no clima de Natal, que no caso seria mandar uma carta para seus amigos e parentes, com o Peter até o ensinando como teria que escrever a carta, contendo várias mentiras e apenas uma verdade para dar credibilidade. Tempos depois, em um hotel, Peter, assim como todas as pessoas, sabia que a melhor forma de entrar no espírito natalino seria nada menos que bebendo aquela gemada com uma textura bem grossa. Porém, mesmo com Carter se
recusando a beber pois não gostava, Peter acabou optando por fazer o seu sogro beber a gemada à força, chegando até mesmo a sacar uma câmera para gravar o momento, fazendo desde ele dizer obrigado com a gemada na boca, até mesmo mandar ele no saguão do hotel naquele estado para fazer a reserva. Ainda não gosto do Natal, mas meio que gostei do que nós fizemos. E então, já de volta em casa, Peter fala que grande parte do Natal era se aliviar como em qualquer dia, mas acabava se sentindo culpado por isso pois era Natal, com o Peter até fazendo uma pequena demonstração do momento. No entanto, Carter revela que nada daquilo estava funcionando, fazendo Peter o implorar para que mudasse de ideia, recordando que o Stewie ficaria bem decepcionado sem a feira de Natal. E com o Carter dizendo que já havia tomado sua decisão, Peter então comenta que não fazia ideia de que ele era judeu, pois era o que todos aparentemente estavam dizendo ao seu respeito, o que resultava com ele enfim voltando atrás com o cancelamento da feira de Natal. E tempos depois no shopping, Peter comentava sobre a feira daquele ano ter praticamente de tudo, e até falava sobre o problema de um famoso filme de Natal adorado pela América. Enquanto isso, Vinny percebia uma tristeza no olhar do Stewie, com o garoto falando que achou que ficaria feliz com a volta da feira, mas ao mesmo tempo sentia que alguma coisa estava faltando. Após isso, chegava enfim a sua vez de falar com o Papai Noel, com o garoto até questionando a si mesmo o que gostaria de ganhar no Natal, e finalmente revelando que o que gostaria era de ter o seu amigo Brian de volta, pois além de ser o primeiro Natal da família sem o seu cachorro, ninguém da família havia sequer mencionado seu nome naquele tempo, fazendo Vinny logo mudar a sua expressão com as palavras do garoto. Eu também quero uma bicicleta. E então, de volta em casa, Stewie era surpreendido com o Vinny vestindo uma roupa diferente, com ele revelando que não era Vinny mas sim Brian, o seu melhor amigo, com o Stewie nem sequer achando a sua atuação parecida com o Brian. No entanto, Vinny revelava que havia estudado bastante para fazer aquilo, chegando até mesmo a ler o jornal como Brian fazia pois ele gostava de política, o que fazia o Vinny aos poucos convencer o Stewie com sua atuação, mas o garoto voltava a comentar que Brian era um cachorro insuperável. Ainda assim, lhe agradecia por ter preparado aquele presente especial, mas Vinny revela que sabia o que fazer para lhe animar, e então decide lhe dar o seu presente de Natal antecipado, com ele revelando que aquele presente seria para uma outra pessoa. Bom, pessoal, eu acho que o Johnny o pé de Atelli está morto. Ah, não! Mataram o Frank Chuchu Tinelli no lugar. Porém, mesmo com o Stewie ganhando mais um presente, ele ainda assim não chegava a deixar toda aquela tristeza para trás, com o Vinny tendo a ideia de levá-lo até o shopping para escolher outro presente, o que enfim fazia o Stewie ficar um pouco interessado naquele passeio. E então, já em uma loja de brinquedos, enquanto Vinny revelava para o Stewie que poderia levar o que quisesse, o garoto por outro lado não ficava tão animado pois não sobravam tantos brinquedos bons perto do Natal, com ele chegando a ser convencido que levasse aqueles pesos de papel de ovelha, ao mesmo tempo que percebia a presença de alguém bem familiar ali na loja. E enquanto lhe seguia até o caixa do estabelecimento, Stewie enfim acaba percebendo que o garoto era ele mesmo, recordando que há vários meses acabou viajando para o futuro para comprar aquele brinquedo. Mas com aquela confusão, Vinny acaba indo comer um sanduba, e até chegava a levar uma surra daquele sanduíche falante. Em seguida, Stewie revela que por não ter tempo algum para explicar, apenas pediu ao Vinny para que fosse distrair o outro Stewie. Durante isso, ele chegava a questionar o garoto se por um acaso era modelo, fazendo o Stewie revelar que curiosamente já havia pensado nisso, e acabava ficando sem graça com o Vinny questionando se ele media 1,90 de altura. E quando enfim resolveu lhe mostrar algumas de suas melhores poses, Vinny teve a ideia de lhe fazer soltar a mochila que tinha a máquina do tempo dentro, fazendo assim com que o outro Stewie pudesse voltar para o passado para salvar o Brian. Após isso, além de agradecê-lo por lhe proporcionar fazer aquilo, Stewie também recorda que com o Brian voltando a ser o cachorro da família, eles não acabariam lhe adotando quando o Brian fosse desvivido. E então, depois daquela emocionante despedida, Stewie enfim voltava para aquele fatídico dia em que Brian foi desvivido, com ele alterando a linha do tempo salvando o amigo do atropelamento. Durante isso, além de descobrir o que havia acontecido com ele em outra linha do tempo... Tô começando a achar que aquele cara não era um agente de modelos. E eu tô achando que aquele outro cara não era um inspetor de partes íntimas. Brian também comenta emocionado que não sabia nem como agradecer, pois revela que outras famílias seguiriam em frente adotando um outro cachorro, ao mesmo tempo que o Stewie aos poucos estava sendo apagado, pois a linha do tempo que Brian foi desvivido estava deixando de existir. E então, de volta em casa na manhã de Natal, enquanto a família reunida abria cada um os seus presentes, Brian presenteava o Stewie com aquela linda foto de amizade para sempre dos dois, com ele comentando que o garoto havia lhe dado o melhor presente de todos, fazendo Stewie por algum motivo pensar que eles estivessem grávidos, e acabava ficando aliviado ao descobrir que não era nada daquilo. E com o Brian voltando a comentar que lhe agradecia por tudo, Stewie apenas comentava que ele estava lhe olhando estranho a manhã inteira, chegando a pedir com todas as letras que parasse com aquilo.